minutos e depois a gente já passa a palavra para o professor Adriano, ele vai ter uma fala de uns 50 minutos, aí abrimos para as discussões, para o bate-papo, e a gente vai fazendo as inscrições via chat, assim eu vou acompanhando as inscrições e vou fazendo os encaminhamentos. Ao final, a gente vai passar a palavra para o Rodrigo, para falar um pouco sobre o site da AFIO. Então, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Então, Duda, por favor. Adriano, eu quero fazer, na verdade, um agradecimento muito especial à sua presença aqui conosco, fechando esse primeiro ciclo de seminários da AFIO Brasil. Eu sei que a sua agenda é absolutamente concorrida e que é um gesto de generosidade sua estar aqui conosco. E o contato foi interessante porque um e-mail que eu mandei que eu devo ter errado em alguma coisa que não chegou, e aí vale a pena agradecer ao Paulo Carbonari, que falou com a Helena, sua colega lá em Goiânia, que foi ela quem passou para a gente o número do seu Zap, porque eu já não tinha. E aí, desde a primeira vez que eu mandei o Zap, você respondeu absolutamente célere, né? E foi muito tranquilo negociar esse dia contigo. Então, muito agradecido por você estar conosco aqui, você que está à frente aí já na segunda gestão da nossa associação, da Unporc, fazendo um trabalho que está sendo reconhecido por toda a nossa comunidade. Então, vai um agradecimento duplo por nós aqui da AFIO Brasil e da AFIO Mundial. A AFIO é a Associação de Filosofia Latino-Americana, que tem, vamos dizer assim, a sua sede no México e tem ramificações por vários países na América Latina. E a gente se organizou já há algum tempo aqui sobre a liderança de algumas companheiras e companheiros nossos, e eu quero destacar o Hugo, né, que está aqui presente. E aí a gente começou a organizar esses seminários da FIO Brasil e ele foi num processo empolgante. A gente estava toda semana e resolveu respirar um pouco e fazer quinzenalmente, porque a demanda era imensa, né? Era imensa. Então, realmente, muito agradecido pela sua presença aqui, e é para a gente realmente uma honra ter você encerrando esse primeiro ciclo de seminários da FIO Brasil. Obrigado, Eduardo, muito obrigado mesmo. Assim, queria saudar primeiro os colegas da FIO e quem está aqui, né, na verdade, mas mesmo quem eventualmente não pode estar, mas pela entidade mesmo, né, saudar. Eu me sinto lisonjeado de verdade, assim, os colegas que estão aqui, que me conhecem, e são alguns, na verdade, e também queria saudar no geral, mas eu não diria isso se não fosse, de fato, o que eu penso. Eu acho que bom, eu sinto como assim, eu não, como vocês bem sabem, mesmo quem não me conhece, eu não sou um especialista ou mesmo um conhecedor da filosofia latino-americana, das obras. Eu leio muito, né, nos autores que me interessam, os temas que me interessam, eu leio muito. Mas eu falo numa filosofia latino-americana que não é só intérprete, mas que tenta intérprete dos problemas europeus ou anglo-saxões, né? E, pessoalmente, eu tenho muito contato com a Argentina, né? Onde eu vou com muita frequência. Inclusive, esse período da pandemia suspendeu um encontro que eu ia organizar lá, latino-americano sobre a obra da Hannah Arendt, né? Que ocorre na Argentina, acho que já faz 7 ou 8 edições. Eu participei de todas, só eu e mais uma colega da Argentina que participamos de todas as edições. E aí as colegas, são todas mulheres, me ofereceram uma honra de organizar essa edição no Brasil, né? Mas isso tudo para dizer que se eu me sinto um pouco à vontade aqui, não só pela área de estudos, mesmo não sendo especialista, tendo colegas, é porque eu penso que
acho que a filosofia tem de ser um pouco mais nossa, não me vem uma palavra melhor. E eu também eu não preparei uma conferência, assim, eu pensei como uma conversa mesmo, até por isso, não sou um grande conhecedor, mas eu acho que pela, pela condição, pela posição que eu tenho ocupado nos últimos 3 anos e meio, no mínimo, talvez eu tenha uma perspectiva a compartilhar. Não necessariamente dizer como as coisas devam ser assim, o assado, mas é uma perspectiva a compartilhar. No que diz respeito à filosofia latino-americana, eu tive na graduação essa disciplina, inclusive, com o professor Gabriel Lomba Santiago, da PUC Campinas. Foi muito importante para mim, ele foi professor meu em outras disciplinas também. Mas é isso, a gente segue várias direções, mas eu queria um pouco chamar a atenção assim, para o que a gente tem tentado fazer institucionalmente na Ampof. Assim. Então, talvez eu não tenha a capacidade de dizer, agora me escapou, porque eu estava com o cartaz aberto, o título, né, do que é a fala, né, de tendências e desafios. Talvez eu consiga falar mais até dos desafios do que das tendências. Mais um pouco dizer da concepção de filosofia que a gente tem. A gente não tem muita oportunidade nem de dizer isso, né? Que a gente tem cultivado. Eu falo, a Ampof, a diretoria atual. Né? E, bom, a primeira iniciativa da Ampof, em 2017, na nossa gestão dupla, não é? Há uma certa mudança aí de pessoas, mas é um grupo que mal se conhecia também, cabe dizer, a gente se reuniu em torno de ideias. Metade da diretoria da primeira gestão eu sequer conhecia pessoalmente. A gente se organizou lá em Aracaju, em volta da piscina, e foi conversando princípios que a gente já tinha conversado antes e discutindo quem ia ficar em tal ou qual posição. E isso tem marcado um pouco essa interação e o tom que a gente tem tentado dar à nossa gestão. Então, a primeira iniciativa foi participar, em fevereiro de 2017, da votação da Lei do Ensino Médio no Senado. A segunda foi participar do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas em março de 2017. E a terceira já foi a organização do primeiro encontro da Rede Ibero-Americana de Filosofia, que foi fundada por iniciativa nossa e, claro, com as parcerias das outras associações em Salvador. Eu saí da Ampof em Aracaju, nem estive na minha própria posse, eu saí correndo, porque aí eu fui para o México, no encontro da Associação Mexicana de Filosofia, acho que chama Associação Filosófica do México, agora não me lembro, tem mais de uma lá, mas era essa a maior que estava organizando o evento. E nesse encontro encontrei colegas em São Cristóbal de las Casas, em Chiapas, e lá encontrei com vários colegas e nós combinamos esse encontro no Brasil. E desde então eu fui ao México em 17, 18, 19 e iria esse ano de novo, iria ano passado 2 vezes. O México representa um pouco, eu achei curioso, eu não sabia que a sede era no México, né? Da associação, mas é um pouco isso. Nós mesmo sendo a maior, pelo menos em tamanho, né, a comunidade filosófica da América Latina, nós não temos a liderança, né, e nem inclusive um protagonismo, sem querer dizer, do papel da associação, né, da AFIL. Mas, de fato, no Brasil, a presença dessas discussões é muito reduzida, né, infelizmente. Né? Tem ampliado, como a gente sabe, mas é muito reduzido. Então, vejam, a terceira coisa foi essa, e a última coisa que a gente fez foi uma parceria com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para a promoção do Prêmio Filósofas, não é? De teses, né? que
Bom, há pessoas que são contrárias a essa ideia de uma competição, mas não é bem uma competição. A ideia é dar visibilidade ao que está sendo feito, não é, em nossa área. A gente tem usado e abusado em nossa gestão do parágrafo do artigo 2º do Estatuto da ANPOF, que aí eu quero ler para vocês, porque é bom para usar no futuro, inclusive. A minha gestão só vai até dezembro, não é? E por mais que a pandemia, várias associações prorrogaram suas gestões, etc., eu não coloco isso nem como última hipótese, está fora do horizonte. Então, a gente vai organizar a sucessão agora, no segundo semestre. Mas o segundo parágrafo do Estatuto diz assim: a associação, a ANPOF, tem por finalidades promover maior integração dos cursos de pós-graduação em filosofia, defender os interesses das pós-graduações de filosofia junto aos órgãos competentes. Até aí é a parte formal, né, da associação, a associação de programas. E aí vem estimular em todos os níveis a investigação filosófica no país e o debate acadêmico e cultural ligado à área. Eu acho que isso é decisivo. Veja, nós não temos uma associação nacional de filosofia. O caso do México, inclusive, é emblemático. Lá há várias associações vinculadas ao ensino, aos institutos de pesquisa, e tem as tensões lá que até hoje eu não consegui pegar todas, mas toda vez que a gente se reúne, há sempre algo ali no ar, né? Eu estou como vice-presidente da rede ibero-americana, inclusive, de filosofia. No encontro nosso, agora em outubro, seria consolidada formalmente, a gente ia registrar estatuto, que já tem, não é? Dessa rede. Mas não, no Brasil nós temos a ANPOF, e o ANPOF se abre para essas questões que têm a ver com ensino, questões de gênero, questões étnico-raciais, ensino básico, não é? Diálogo com a sociedade, ou a gente vai ter de fundar uma nova associação. Não eu, né? Mas assim, alguém, a comunidade. Porque, veja, não dá para a gente ter... A gente está numa situação em que me parece muito claro que a gente se beneficiou muito da presença da filosofia nesses últimos 10 anos, uma presença mais ou menos consolidada, no ensino básico, por exemplo. A gente não pode fingir que o nosso doutorado ficou mais forte com a presença da filosofia no ensino médio, entende? Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode distrair dela. Porque, claro, há menos de 20 anos havia filósofos muito conhecidos que diziam que filosofia não deveria ter nem graduação, mas devia ser logo pós-graduação, que era uma coisa tão sofisticada, tão assim, né, inatingível e acima do ordinário, do comum, que devia ser uma coisa tão especial, né, e a crueldade dos professores com os ingressantes, de boa parte dos professores, de algum modo traduz essa coisa do privilégio de ser uma alma iluminada. Eu acho que isso também é em desuso. Participei de uma reunião na semana passada em que tinha pessoas, principalmente de São Paulo, de onde provinham boa parte dessas opiniões, e uma das questões para as que mais chamou a atenção foi justamente sobre a necessidade de um maior diálogo com a sociedade, por um lado, e de outro, maior presença no ensino básico. Isso é surpreendente, mesmo para alguém como eu, que estou aí em contato, não é, com a comunidade, e apenas por isso acho que posso ter alguma coisa aqui para compartilhar com vocês. Eu acho que essa é uma questão central, ou seja, o que a ANPOF representa, o que ela significa e como ela atua, né? Eu acho que, primeiro, ficou claro nessa experiência que, primeiro, a ANPOF não guia a comunidade filosófica pela mão. Muito antes, ela reage a uma comunidade que hoje é gigantesca. Nós temos 54 programas acadêmicos por todas as partes, em todas as regiões do país, e um programa profissional em rede, um mestrado profissional em rede, que é o Prof. Filo, que, se eu não me engano, está em 18 sedes,
sediado eu participei em abril de 2017, da aula inaugural, que foi proferida pela professora Marilena Chauí, eu estava lá em Curitiba naquela ocasião, mas é uma das respostas mais extraordinárias que a gente deu a esta ocasião de estarmos presentes de um modo consolidado no ensino básico. Oferecer pesquisa qualificada, oferecer formação para os nossos professores, incluir, ainda não formalmente, mas incluir os estudos sobre ensino de filosofia como área de pesquisa da filosofia. Era uma questão que a gente queria pautar, infelizmente o contexto não foi muito favorável, né? E também o mestrado profissional do Cefet do Rio. Então vejam quanta gente está envolvida. Nós temos na pós-graduação 1.000 professores de pós-graduação no Brasil, em torno, não é? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não chega, né? É mais de 900 e menos de 1.100, não sei exatamente o número, até porque isso oscila o tempo inteiro. E vocês pensam os egressos e por aí vai, né? E os que estão em graduações que não têm pós-graduação, tem uma comunidade gigantesca e que tem uma presença local, uma interlocução com as outras áreas, uma interlocução com questões regionais, mas também nacionais, decisivas, né? Eu acho que esse espírito, ele talvez não esteja em risco no momento atual internamente na área. A filosofia, como vocês bem sabem, está muito exposta, né? Internamente, eu penso que a filosofia esteve exposta a uma tentativa de estabelecer uma tradição. A tradição dos tempos de escassez. A tradição de quando as pessoas que iam na Ampof cabiam numa Kombi. Tem gente que gosta de dizer isso como se fosse uma coisa boa. Entende? Dizer assim, olha, que nostalgia daquele tempo que nós nos conhecíamos, né? E a filosofia era aquela coisa caliente, né? Aquela coisa tão assim, né? Íntima, não é? Hoje eu não conheço os coordenadores todos, eu não conheço a comunidade inteira, e sequer nunca fui em alguns dos programas, eu tenho circulado bastante, viajado, agora não, nesse ano não, mas esse ano fui a Recife, fui a Londrina, mesmo com o ano começando já nesse apuro, né, da pandemia. Então, vejam, eu acho que nós estamos num momento, num cenário nacional catastrófico, que não preciso nem entrar em detalhes, mas eu vou entrar em detalhes para falar só das questões desse ano, que eu acho que tem a ver com a parte da palestra que vai falar não tanto das tendências, mas dos desafios, né? Eu não acho que haja uma tendência, eu acho que há uma ebulição. Aí, por isso que eu vou me poupar de falar muito de tendências, como quem identifica nas articulações do presente um rumo no futuro. Se eu falasse isso, eu seria desonesto com vocês. Eu não faço a menor ideia. O que eu aprendi em 2017 na Ampof não serviu para 2018. O que eu aprendi em 2018 não serviu para 2019. E todas as pontes que a gente construiu assim, a duras penas em 2019 não têm servido para 2020. Então, assim, seria desonesto dizer que eu sei como é que a gente vai estar no final desse ano. Entende? Mas eu acho que há certas indicações, não tanto de para onde a gente vai, mas do que a gente não pode se descuidar. Primeiro, eu diria a Ampof, né? Eu acho que há uma sucessão aí que está chegando. A gente não quis antecipar isso, porque tanta coisa importante acontecendo. A última coisa mais relevante é antecipar o processo eleitoral de uma associação, né? Mas, em todo caso, isso vai acontecer. E eu acho que a gente tem de cobrar dos colegas que virão, que eu não sei quem são, compromissos com certas questões que já estão consolidadas, e não por conta das nossas gestões. Estão consolidadas como problemas a serem combatidos. Por exemplo, identificar quem somos nós, não é? E aí há questões regionais. Os programas Nota 3 não foram contemplados no último edital do CNPq para a distribuição de bolsas. Mas isso não quer, o que é um programa Nota 3? Em geral, é um programa novo. Ou então um programa que está passando por alguma dificuldade temporária, ou um programa que está num lugar periférico
que tem dificuldades de infraestrutura para poder atender os requisitos de consolidação do programa, né? Mas ainda assim que tem uma importância regional extraordinária e que não pode ser mitigada como um elemento menor na composição da justificação da existência desse programa. Nós temos alguns programas que estão em risco de serem descredenciados e a gente não pode descuidar disso. Então, acho que essa é uma questão importante, regional. Outra questão importante que tem, pela comunidade, ganhado relevância, e a gente tem feito o possível para não obscurecer isso, são as questões de gênero. Não é? Eu acho que a gente tem de atentar para uma comunidade plural em seus temas, em sua representação. Eu falo temas de pesquisa mesmo, na sua representação, nas posições eu não diria nem de poder, mas de representação mesmo. Por exemplo, que poder tem o presidente da ANPOF? É uma vidraça gigantesca, na verdade. Assim, a gente não tem incidência sobre como os programas devem se conduzir ou não. Mas a gente tem aí, claro, uma tarefa gigantesca. Mas é uma posição de representação. É uma posição que, de algum modo, toma decisões limitadas, mas sim toma estratégicas. Né? Questões étnico-raciais, também são decisivas. Mas eu acho que uma questão interna tão decisiva quanto essa tem a ver com a pluralidade da área. E o quanto a área está aberta para temas que não consolidam posições de tempos de precariedade, porque eu acho que nós vivemos tempos de abundância, que são efeito, veja, são tempos terríveis, sombrios, mas são tempos que estão reverberando a expansão da filosofia, da pós-graduação, da universidade e a presença da filosofia do ensino básico nos últimos, 10, 15 anos. Nós temos hoje programas que apresentam uma PCN, que é o projeto de curso de pós-graduação novo, que não tem como ser rejeitado dentro das regras, a não ser que haja uma perseguição específica, não é? A um programa ou outro, ou a própria área, etc. Mas, vejam, há ainda muita gente nostálgica de quando a filosofia cabia numa Kombi, não é? E hoje a gente mal caberia num trem, né? Não sei lá que trem que caberia a gente, talvez um navio. E nem sei se seria boa ideia, né? Ir para a Ilha dos Bem-Aventurados, lá do Platão, né? Só filósofos. Eu acho que outra coisa importante também é que nós temos cultivado a melhor coisa que nos aconteceu de abril do ano passado para cá, eu falo da diretoria da ANPOF, foi estreitar o relacionamento com os colegas das áreas afins, mas também com a SBPC. Para vocês terem uma ideia, em Campo Grande, no ano passado, em julho, nós tivemos uma participação tímida, mas foi a primeira participação da ANPOF na SBPC. Tivemos uma conferência do Vladimir Safatli, que seria presencial, mas ele se confundiu lá e foi online. Ele tinha um compromisso no exterior e não se deu conta. Mas tinha 500 pessoas assistindo uma tela dentro da SBPC. E também teve uma mesa que eu fiz com colegas lá da Federal de Mato Grosso do Sul, que havia, 200 pessoas e mais umas 50, 60 sentadas no chão. E a interlocução que isso gerou, não é a questão de ser da popularidade, mas a interlocução que isso gerou foi decisiva. Não é? Eu acho que vale a pena chamar a atenção para os desafios. Eu não tenho condições de dizer sobre tendências, mas em momento algum eu mexi no título, Eduardo? Eu nunca falei de mexer no título, porque eu acho que os desafios têm a ver com as tendências. E eu acho que a tendência é que a gente enfrente muita dificuldade, maior do que a desse ano, principalmente se o governo consolidar uma popularidade aí num patamar mais elevado. O primeiro ano de governo federal foi um ano de estupidez explícita, em que eles mostraram que sequer sabiam como nos podar institucionalmente. Então, o que eles faziam? Cortavam verbas, linearmente. Aí, quando eles viam que atingia militares, que atingia
a secretária deles ali, porque tinha uma gratificação de R$ 200 que a pessoa perdia, aí eles suspendiam tudo. O que nós tivemos em 2020? Eles estão começando a tomar pé da situação. Saiu vai entrar algo, que é um verborrágico, e entrou uma pessoa menor, se você, eu não falo assim de pessoas em geral, mas é uma pessoa que topou fazer o serviço sujo. É o ex-reitor do Mackenzie, na CAPES, e outro no MEC, não é? E outro na CAPES. Essas pessoas estão dispostas a tudo e estão tentando tudo, no caso da CAPES, a como se defender um tanto pelo estatuto, que depende de aprovações legislativas, mas no caso do MEC, não. A coisa é muito mais complicada. Né? Há muita margem de manobra e um orçamento gigantesco. E eles estão aprendendo a nos perseguir de uma maneira muito mais efetiva do que simplesmente cortar verbas. E isso se traduziu na portaria 34 da CAPES e na 1122 do CNPq, que por ação nossa e de dezenas de associações foram emendadas, mas ainda assim nos coloca numa condição precaríssima, e eu diria que muito explicitamente no caso do CNPq, porque no caso da CAPES a gente perde em porcentagem de relevância. Nós somos 10% menos relevantes do que as engenharias e exatas, e 10% menos relevantes do que biológicas e tal. No caso do CNPq, quem não tiver pesquisa conectada com produtos, e aí produtos, patentes, processos, que possam ser negociadas no mercado, não tem pesquisa financiada. Isso impactou fortemente as bolsas de iniciação científica e um pouco menos as bolsas de produtividade em pesquisa. Eu não sei ainda qual vai ser o resultado, mas pelo menos o edital não é tão drástico como aquele que atingiu as bolsas de iniciação científica. Eu penso que se o governo consolida uma posição de popularidade básica e na faixa dos 30% a 40%, o risco não é só orçamentário, como esse dos cortes nas universidades em torno de 20%, que, é bom dizer, inviabiliza a universidade, porque no orçamento da universidade estão os salários. Eu lembro quando eu era diretor da faculdade, que eu tive mais contato com o orçamento da UFG era 1 bilhão e 100 milhões. O reitor tinha liberdade para gastar 20 milhões. O resto era conta para pagar. 20 milhões você não ergue um prédio razoável. Não é numa universidade de média para grande como é a UFG, embora mais regional, mas ainda assim uma universidade grande. Então, cortar 18% é simplesmente fechar as portas, né? E forçar, claro, isso que muita gente está comemorando, que é o uso dessas plataformas virtuais, baratear, não ter mais bancas presenciais, etc. E por aí vai. Eventos, não é? Diminuição de recursos para financiar eventos e tal. E tudo isso, eu não sei que impressão vocês têm, mas por que eu falei de abril de 2019? Porque em abril de 2019, teve aquele fatídico dia de uma live lá do presidente com o ministro da Educação, que falou sobre a filosofia como um bando de vagabundos, teve aí a balbúrdia, né, aquela coisa toda, mencionou algumas universidades em particular, e mencionou a filosofia como área. E no dia seguinte, sexta-feira, que essa live foi numa quinta, eu acordei ali pelas 7 e pouco, tinha dormido tarde, e olhei meu celular, já estava estourando. A última vez que tinha acontecido isso foi quando o Exército foi comemorar dentro da UFG, em 2014, quantos anos dá isso? 50 anos do golpe. Eles reservaram sorrateiramente o nosso grande teatro, que cabe, sei lá, 4.000 pessoas, para fazer uma atividade e não disseram qual era. E era o dia 31 de março de 2014. Aí eu era diretor na época e meu celular quase que estourou a memória só com mensagem, né? E nesse dia aconteceu a mesma coisa porque o guru do governo tinha feito uma montagem ali com
dizendo que a gente promovia balbúrdia e com fotos e tal. Então, se eu for nessa direção, a gente só vai choramingar e eu vou gastar o tempo nisso, eu não vou fazer isso. Mas isso para dizer, o que aconteceu? E nós nos articulamos com os colegas da América Latina e da Península Ibérica, Portugal, Espanha, e com colegas de outras entidades no Brasil, e também via SBPC, com associações de áreas que não são das ciências humanas. E a nossa reação teve um impacto grande, nós tivemos manifestações de solidariedade muito grandes, e isso isso fez perdurar o assunto nos meios de comunicação nacionais, mas o maior efeito disso foi a gente estar, desde então, atuando articuladamente. Não é? Nesse ano, na indicação para o Conselho Nacional de Educação, na definição de quem participaria do Programa Nacional de Livro Didático, na indicação para o comitê diretor, eu esqueci o nome agora, é o CD do CNPq, eu esqueci como é que chama, mas ontem foi indicado uma colega da Ampox, por articulação nossa, uma da Ampox, outra da Amped, dessas associações das áreas de ciências humanas. Esse foi o maior ganho, talvez, a gente criar uma articulação. Na Ampof, no encontro da Ampof, que iria acontecer agora em outubro, nossa ideia é que na abertura essas colegas da Ampof, da BCP, SBS, Ampol, esses colegas estivessem presentes conosco e, de algum modo, inaugurar uma interlocução, nem que seja política, até porque nós vamos ser desafiados, tanto no ensino básico quanto na universidade. Há uma comissão agora em andamento na CAPES, que fez um estudo lá, supostamente, das áreas sobrepostas e o que pode, por exemplo, implicar em que a filosofia deixe de ser uma área própria de avaliação. O fato de nós sermos uma área própria de avaliação permite, por exemplo, que a gente possa considerar o ensino de filosofia como uma área de pesquisa à parte, né? Da área de filosofia mesmo. Que questões como as da filosofia latino-americana têm uma relevância para a área que talvez não fosse clara numa grande área em que a gente estivesse ali no meio dela, né? Grande área de avaliação. Bom, eu fiz algumas anotações aqui e vou tentar começar a concluir, né? Veja. Nesses últimos anos, estando na Ampof, né, eu participei principalmente das atividades de consolidação dessa rede ibero-americana de filosofia. Eu sou membro também da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política, inclusive teve um encontro em Campeche no ano passado. Eu organizei um seminário, mas não pude ir porque não tinha recursos, e era no interior, e era muito caro ir para o México. Participei da Sociedade Interamericana de Filosofia na Colômbia, acho que foi em novembro do ano passado. Eu fiquei também como vice-presidente da Sociedade Interamericana. Isso tudo por conta da Ampof. Nós buscamos estreitar essas conexões com as associações, pensando em termos políticos, né? E também com Portugal e Espanha. Eu estive algumas vezes na Espanha e também em Portugal, na abertura do último congresso, que foi em Covilhã, na Universidade da Beira Interior, acho que em 2017. 2018, na verdade. E eu iria agora, em 7 de setembro, eu estaria lá com eles também, mas o encontro foi suspenso. Isso tudo para dizer para vocês assim, olha, por mais que a Ampof não seja a grande guia de para onde a comunidade deve ou não ir, e ninguém precisa pedir autorização para a Ampof para ir para tal ou tal lugar, é um lugar de disputa que tem a ver com o modo como seremos avaliados, com o tipo de problema que vai ser considerado como legítimo nos nossos encontros, nas nossas pesquisas, nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos pedidos de bolsa. Não é? Então, eu acho que tem de haver uma atenção especial para os compromissos que
a instituição ANPOF e a diretoria próxima assumirão com essas questões que me parecem que, olha, eu ainda não tive tempo de desfrutar, e é por isso que eu estou contando os dias para sair da ANPOF, para desfrutar esse ar que não é mais rarefeito, que é um ar cheio de odores bons, não é? Eu achei Vitória já assim, né? Embora estivesse na organização e nessa condição a gente mal desfruta do evento, eu na verdade vi uma ou duas coisas, mas de poder receber uma filosofia que é muito mais diversificada, os nomes que circulam e que as pessoas admiram são cada vez mais vários, não é? Cada vez menos unanimidade, cada vez menos obviedade nisso, nos interesses, os temas que também circulam. Eu não acho que isso está propriamente em risco, mas nós, por mais que a gente, com a baixa do guru, né? O guru parece que está em baixa aí na relação com o governo, a gente deixa de ser mencionado. Mas agora o alvo são as humanidades como um todo. E o que eles acham que é ideológico, que é ilegítimo, que não tem dignidade acadêmica ou que não é conhecimento, é muita coisa. Muita coisa. E certamente isso atinge, ou seja, isso de algum modo polui esse ar mais oxigenado que eu acho, posso estar avaliando mal, não acho que dependa da ANPOF, como eu disse desde o início, mas tem a ver com uma comunidade que se expandiu muito, não é? E de um modo qualificado. E é cada vez mais agradável circular, por exemplo, pela ANPOF. Eu, honestamente, vou à ANPOF desde Poços de Caldas. Eu vou para ver meus amigos e para encontrar meus colegas de grupo de trabalho, que é um grupo de filosofia política contemporânea que eu ajudei a fundar e fui o primeiro coordenador. Tirando isso, eu vou ver pessoas e fico lá meio que flanando. Não acho que seja um congresso típico que a gente vai, assiste, conversa e tal. Não, tem uma dimensão ali do encontro que é muito forte. Mas eu sempre fui como um estrangeiro, assim, que só se sente em casa quando encontra os amigos. E eu me formei em São Paulo, por exemplo, na Unicamp, não é? Na PUC, a graduação. Eu acho que hoje, um jovem do Cariri, não é? De Sobral, que acabou de abrir seu mestrado, de Rondônia, Porto Velho, que acabou de abrir seu mestrado, essas pessoas chegam hoje nesse ambiente como quem está chegando no seu lugar, penso eu. Eu espero que seja assim. Né? Não tive condição de conversar muito com essas pessoas para saber se é assim mesmo ou não. Então, há um risco institucional muito grave, e aí eu vou começando a encerrar, assim, um pouco, como eu falei no início, não sei quantos estavam quando eu falei isso, a ideia é um pouco tentar direcionar a conversa pelas questões, né? Eu mesmo só posso... Eu fiz aqui várias páginas de um relatório de atividades nossas e tal, mas eu acho isso obsoleto. Trata-se antes de pensar o que vem por aí. Bom, vem coisas muito difíceis, mas eu acho que ainda há um fôlego dessa expansão dos programas de pós-graduação, dos doutores se esparramando pelo país, entende? Desses concursos que infelizmente não há mais hoje, quase não há, na verdade, mas houve muitos e que fez com que as pessoas circulassem Brasil afora. Ainda há efeitos colaterais disto que eu acho que vão ser importantes. O efeito de uma pessoa com uma formação muito enquadrada chegar num lugar completamente aberto e ter de inventar coisas nele, não é? Eu acho que esse efeito criativo e de defesa da legitimidade, de temas que não são tidos por clássicos, tudo isso, pessoas que estão se qualificando e que daqui a um tempo vão apresentar, por exemplo, APCNs, né? Projetos de programas de pós-graduação, tudo isso ainda vai acontecer. A questão é o quanto eles vão ser capazes de nos bloquear essa expansão, bloquear. Esse ano foram, acho que, 6 programas novos, não é? Eu comecei, a ANPOF tinha acho que 39 programas, hoje nós temos 40, como eu disse, não, tinha 40 e poucos, agora nós temos 50,
mais de 10 anos do que quando eu entrei. Não é trivial isso. Não é? Eu acho que isso ainda vai ter relevância. Eu acho que nós vamos sofrer, não tanto como filosofia, mas como área, uma perseguição institucional séria, na presença no ensino básico, no fomento à pesquisa, no fomento à formação de professores, não é? E internamente na área, não se avaliar o quanto, por exemplo, os descontentes com esse ar cheio de odores diversos vão querer restaurar aquele odor institucional meio uniforme, né? Não sei dizer isso, não é? Mas eu tenho a impressão que não tem lugar. A comunidade hoje é muito grande para se deixar guiar por uma diretoria, por um grupo específico, etc. Né? Acho que é um pouco isso. Deixa eu ver aqui, só o que eu anotei para concluir. E dizendo isso, para concluir, eu espero que instituições como a própria FIU tenham cada vez mais lugar. Uma das coisas que eu não consegui fazer na ANPOF, e eu queria ter feito, cheguei a anunciar, mas houve uma reação muito forte, e eu já estava cansado de brigar com coisas grandes, e essa é uma coisa importante, mas não quis brigar. Mas, por exemplo, associações como a FIU não tem como se vincular à ANPOF. Por nenhuma via. Nós temos GTs e os GTs sequer são sócios associados, né, estatutariamente à ANPOF. Então, os associados são os programas. Havia uma discussão muito grande sobre a afiliação de pessoas e tal, mas a FIO, sei lá, Associação de Estudos do Século XVII, Estudos de Filosofia Analítica, sei lá, quaisquer dessas associações, não tem qualquer vínculo formal com a ANPOF. E eu, infelizmente, não consegui avançar isso. Minha ideia era reformar o Estatuto. Mas, com tanta coisa acontecendo, isso acabou perdendo prioridade. Foi sendo, na verdade, atropelado pelos acontecimentos. Eu acho que esse é um desdobramento importante, ou seja, criar, fazer da ANPOF uma espécie de rede de associações várias, associações locais, sem precisar mudar essa estrutura de ser uma associação vinculada à pós-graduação e tal. Se não for isso, eu diria, a comunidade hoje está tão pululante, tão vigorosa. Eu acho que esses tempos de pandemia, o que foi produzido aí em lives como essa, aulas de colegas, já mostra que ou a ANPOF está à altura desses desafios, ou ela vai ser atropelada por alguma outra mobilização, associação, uma rede, ou o que seja, que de algum modo corresponda a essa vitalidade que, mesmo em tempos tão difíceis, eu penso que a gente tem traduzido. Acho que é um pouco isso, não é quase um depoimento, não é uma palestra, né? Não é uma... Então, não é a fala do intelectual engajado que diz para onde a gente vai. Eu acho que quem acha que sabe para onde a gente vai tem de primeiro se dar conta de que a gente está no meio de um redemoinho e que quanto mais rápido a gente se der conta disso, mais chance a gente tem de se organizar para fazer frente aos desafios que isso representa. Bem, acho que é isso, colegas. Obrigada, Adriano. Obrigada. Meus gatos aqui estão famintos. Adriano, vamos abrir aí para as inscrições, né? O Pedro já se inscreveu, mas antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria deixar aqui duas provocações, Adriano, para você. É o seguinte, nós estamos agora em 36 participantes, e até a hora que eu contei, 37 agora, até a hora que eu contei, nós estávamos em 9 mulheres, né? Isso sempre me deixa bastante intrigada, né? A questão da nossa participação na filosofia, porque há uma tradição maior das mulheres nos processos de formação ou nos processos de educação, né? Então, nós somos muito mais professoras do que filósofas, né? Tradicionalmente, não que isso seja
a verdade, mas, de modo geral, é o que se vê. Então, a primeira provocação é essa questão de gênero, e se você tiver condição de comentar um pouco como é a participação das mulheres na ANPOF, isso me dá, assim, uma certa curiosidade. E a segunda provocação, antes de passar de novo a palavra para o Pedro e depois para o Breno, é o seguinte, por que será, né, que a educação tem filosofia da educação e nós não temos, por exemplo, a filosofia da educação na ANPOF? Tudo bem, eu sei que está lá na ANPED, eu sei disso, mas é curioso como a gente tem, no âmbito da filosofia, a gente tem a estética, a política, a ética, né, a epistemologia, mas a gente não tem, a filosofia da educação não está neste espaço, né, está lá no espaço da educação. Então, pensar um pouco essa questão da educação, porque você fala do ensino da filosofia, mas sempre muito mais ligado à questão da própria, do ensino da filosofia no ensino médio, do ensino da filosofia na graduação. Então, acho que a gente pode fazer um grupinho de 3, né? Eu falo, Pedro e Breno, e aí você conversa com a gente, pode ser assim, Adriano? Claro, claro. Então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro. Olá, Pedro. Olá, obrigada, Félia, boa noite. Adriano, boa noite. Nessa sua fala pausada, mansa, tranquila aí, assim, você foi dizendo coisas extremamente profundas do nosso contexto, da nossa conjuntura, que eu acho que são muito pertinentes para nós, né, desse coletivo, e para nós também, a partir do lugar de cada um de nós. Então, eu fiquei muito instigado, né, por essa sua fala. Eu teria muitas coisas, mas aí vou me concentrar aqui, em função do tempo, em algumas. Né? Primeiro, gostei muito quando você fala de que as coisas estão articuladas, ou seja, o crescimento da filosofia na pós-graduação tem relação com o crescimento da filosofia na educação básica nessas décadas passadas. Essas coisas não são desconectadas. Eu acho isso muito importante, porque a própria ANPOF Ensino Médio, desde que nasceu, sofreu também algumas crises, né, algumas oposições, algumas dificuldades, e cresceu de uma tal maneira que alguns hoje defendem que não tem mais espaço para ela dentro da ANPOF. Não ter espaço, porque se não se torna um evento grande demais, é uma coisa, isso é bom. Não ter espaço porque a gente não encontra maneiras de simplesmente de articular já seria ruim, né? Então, a gente pensar assim, quais são as coisas, por que as coisas, de repente, precisam? Quando você fala precisa de criar, né, talvez a gente precisasse criar uma outra entidade. Eu acho até interessante, talvez nesse final de mandato, eu sei que a sua agenda deve estar lotadíssima, mas talvez podia acontecer talvez uma edição de um fórum virtual, né, que fosse de 2 horas, das entidades filosóficas. Quer dizer, o presidente da ANPOF, a presidência da ANPOF, chamar 1 ou 2 fóruns de entidades filosóficas locais, regionais e nacionais diferentes, no mínimo você estaria levantando uma poeira e levantando uma lebre para que as pessoas pudessem, em seguida, estar dando continuidade, ou pelo menos serem instigadas a isso, né? E queria parabenizar também com isso a iniciativa de se associar à edição aí do Prêmio das Filósofas, que, de fato, eu fiquei espantado desde 3 anos atrás, quando uma orientanda foi fazer a pesquisa sobre, pegou os planos de ensino dos nossos cursos de filosofia do Brasil, de 16 universidades, numa amostra, e constatou que nós não lemos, ou quase não lemos, as mulheres nos nossos departamentos de filosofia. Elas quase não ocupam as nossas bibliografias. E quando ocupam, é um grupo de 5 ou 6 filósofas apenas, né? Então, eu acho que essa coisa de dar essa visibilidade também é um marco muito interessante. Eu acho que nesse momento, se não dá para fazer muita coisa, tem que pensar no que se fazer de forma estratégica, sobretudo que faça uma demarcação política, né, no sentido de levantar as questões, no sentido de mobilizar as pessoas e deixar as pessoas atentas a quais são as lutas e que lutas que, de repente, a gente deveria estar priorizando nesse momento. Então, é muito mais agradecer e pontuar esses aspectos aí da sua fala. Obrigado, Pedro. Muito obrigado.
passar a palavra ao Breno, e depois do Breno, o Adriano responde para nós três, e aí, na sequência, o John. E, Adriano, aqui no chat, a Rejane fala o seguinte, que reforçando a provocação da professora Ofélia, é interessante ressaltar que entre os presidentes da ANPOF figuram apenas 2 nomes de mulheres. Então, vou passar a palavra para o Breno, e na sequência, então, Adriano comenta as 3 falas, tá bom? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, gostaria de agradecer, Adriano, por essa exposição. E a minha pergunta é mais periférica. Eu gostaria de perguntar como, eu não sei muito bem a quem eu direciono, se é o senhor mesmo ou a ANPOF, que o senhor, de certa forma, está representando. Como o senhor avalia e responderia acerca do debate entre uma filosofia brasileira versus filosofia do Brasil versus filosofia no Brasil? Eu encontro que na literatura é um tema debatido até, e tem diversas posições. Aí a minha pergunta é sobre o seu entendimento dela. Obrigado, Breno. Obrigado. Eu Claro, posso começar por aqui, Ofélia? Posso Faz começar como pela pergunta do você... Breno? Pode, à vontade, Adriano. Tá bem. Breno, imagino que você, ao fazer essa pergunta tão sutil, tem uma imagem, né, do que é a história, do que é a filosofia brasileira, a que a gente associa, eu pelo menos associo isso. Foi uma das piores disciplinas que eu tive na minha graduação, a chamar a filosofia brasileira. Um horror. Nem sei como descrever para vocês quão tediosa era e o quanto isso, de algum modo, cá entre nós, também não é a imagem do que eu penso que seja uma filosofia brasileira. Sem entrar no mérito, que eu sei que é uma questão, ou seja, eu já vi textos, inclusive, com essa distinção sutil, mas decisiva, entre o que é uma filosofia brasileira, no Brasil, do Brasil. Né? Para mim, uma filosofia nossa é uma filosofia que tem temas nossos. O que não implica, por exemplo, não discutir com autores de outros lugares, inclusive dos lugares da Europa, dos Estados Unidos. Né? Eu penso que isso tem aparecido muito no debate público, né? em eventos, no caso agora desse momento específico. A gente tem tentado induzir na ANPOF, né? Desde o início, a compreensão de que a gente tem de se emancipar dessa função, se você me permite uma grosseria, de copista de segunda classe, não é? de comentarista de segunda classe, assim, gente que se legitima citando comentadores de outras praças. Não é? Infelizmente, mesmo muita gente boa de nós acaba encontrando algum lugar para se expressar dessa forma. Né? Eu penso que se a gente contrasta a filosofia, é uma posição pessoal mesmo, assim, aí eu falo como pesquisador, né, como quem se interessa por certos temas, que se a gente olha para as ciências sociais, por exemplo, eu olho com uma inveja tremenda, não sei vocês, mas eu olho com uma inveja tremenda de alguém que tem Sérgio Buarque, que tem, não que a gente não tenha nomes que eu possa citar aqui, mas de pessoas que tragaram uma cultura, outra, e por mais que sejam contestáveis também, não quero entrar no mérito das conclusões, mas do quanto essas pessoas tornaram nossas questões visíveis e pensaram nossas questões desde o início, mesmo com uma formação europeia, ou pelo menos apropriando-se dela, dos Estados Unidos é uma coisa mais recente. Eu tenho a impressão, Breno, que há também uma ebulição nesse sentido. Muita gente com formação muito típica ou clássica, se você quiser, que tem se permitido falar de coisas que antes poderia até atrapalhar a pesquisa da pessoa.
Entende? O cara fez um doutorado no exterior sobre, sei lá, Kant, vou falar de um autor que eu estudo e tal, e de repente ele vai falar sobre o assunto do momento, mas não como um depoimento, mas como alguém que está tentando fazer filosofia com questões contemporâneas e nossas. Veja, muita gente não fazia isso antes porque pegava mal. Muita gente defende até hoje que a filosofia não tem nada a dizer sobre aquilo que, por exemplo, esses autores da sociologia, da ciência política, mas também sociologia e antropologia dizem. Não é? Eu penso que hoje há uma mudança de ambiente. As pessoas, mesmo essas pessoas com essa formação mais típica, para não usar um... Porque cá entre nós, por exemplo, eu estudo uma filósofa, assim, foi minha tese, foi sobre a Hannah Arendt, mas não porque era uma mulher ou porque... Eu acho que hoje há um interesse muito mais específico na pluralidade do nosso debate. Não é? Mas eu, mesmo estudando a Hannah Arendt, eu tive uma formação estándar, por assim dizer. Né? A única coisa que não era estándar era eu estudar uma autora, né, que era mal recebida na universidade, por aí vai. Mas, lá fora isso, minha formação foi muito típica. E eu nem falo de mim, não tenho escrito muita coisa sobre muita coisa, mas há colegas que estão numa outra disposição. Eu acho que, e aí, veja, num ambiente tão catastrófico, com relação a isso, eu sou otimista. Eu acho que as pessoas não têm perdido relevância, reconhecimento ou status por falarem de questões menores nesse momento pelo qual nós estamos passando, por exemplo, na política. Eu trabalho com ética e filosofia política. Né? Eu acho que pode até, em médio prazo, ter um efeito contrário. Muita gente tem insistido nisso, de que nossa relevância, inclusive, veja, se a gente nunca vai conseguir estudar o conceito de Frônides ou de Voluntas, ou qualquer um que vocês imaginarem aí, muito específico, no caso de Frônides nem tanto, mas outros mais específicos, muito difíceis de traduzir por uma relevância comum, se nós não formos julgados relevantes como área. E a nossa relevância como área depende muito do diálogo com a sociedade. Depende muito das pessoas que se dispõem a se comunicar de uma maneira qualificada, não se trata, é um outro modo, de uma maneira qualificada com um público mais amplo, mesmo não acadêmico. Para a gente poder fazer pesquisas as mais eruditas e sutis, ter bolsas, etc., nós precisamos de reconhecimento público da legitimidade da gente como área. E isso é uma questão política, filosófica também, claro, mas é uma questão política de que a gente não deve se descuidar. Então, minha posição pessoal, Breno, que eu posso dizer é que nós não teremos uma filosofia brasileira enquanto nossas questões não forem colocadas como foram colocadas na história e nas ciências sociais. E eu acho que nós estamos muito, muito, muito atrás. Por mais que a área esteja em ebulição, e eu acho que a gente tem condição de reverter isso. Não é? A pergunta do Pedro, muito obrigado, Pedro. Eu acho sim que as questões estão articuladas, eu espero que sejam feitas, por exemplo, no PROF, pesquisas dessa natureza, como que impactou num mestrado, num doutorado de uma determinada cidade, a presença da filosofia no ensino médio, seja como lugar onde os mestres, doutores vão trabalhar, seja como lugar onde as pessoas têm interesse por nossa área. Eu acho que essa conexão é decisiva para a gente se desvincular de uma concepção muito elitista de filosofia, que, na realidade, salvaguardava posições elitistas elas mesmas. Quem podia estudar filosofia nos anos 80, 70, sem ter lugar para trabalhar? Não é? Então, a gente achar que o nosso clássico e exclusivo é aquilo que foi legitimado num determinado momento, é compactuar com algo que não é próprio da filosofia cá entre nós. Tem muito mais a ver com o modo como a filosofia se consolidou entre nós do que com a filosofia como tal. Então, eu acho isso decisivo. É importante você chamar a atenção também. Veja, quando eu convidei nessa última gestão, 18, 19, a Patrícia Velasco, a colega da UFABC, para compor a diretoria, eu nunca tinha visto a Patrícia na vida. A primeira vez que eu falei com ela foi no telefone convidando para compor a diretoria.
por um princípio, por uma conversa com colegas, uma pessoa engajada com a questão do ensino, e um compromisso que a gente assumiu foi justamente esse, de defender que a área de filosofia da educação, ou de ensino, mais do que a filosofia da educação, mas a área de ensino de filosofia, que engloba também didática, engloba, né, filosofia da educação, mas também práticas de ensino e tal, que a pesquisa nessas áreas fosse considerada na filosofia. E de modo que um colega que fizesse uma carreira de pesquisa nesses temas pudesse pleitear uma bolsa de produtividade de pesquisa em filosofia, não na educação. Infelizmente, isso não andou tanto quanto a gente gostaria. Tem a ver com as dificuldades, várias. Não foi por falta de abertura da atual coordenação diária, mas é porque a coisa ficou tão... Claro que pode ter outras avaliações, a gente pode ter cochilado, descuidado, claro, estou aberto também a ouvir colegas que tenham críticas, até porque os ambientes de crítica são muito poucos, ou a gente é xingado nas redes sociais, assim, a crítica de um colega, né, que chega e fala assim, olha, acho que vocês falharam nisso daqui. A gente tem muito pouco retorno disso nessa posição da diretoria, né? Eu tinha muito mais, quando eu era diretor da faculdade, eu encontrava um colega, um outro, né? Então, as críticas são muito bem-vindas. Mas a coisa ficou tão exasperadora nos últimos anos que a gente teve de tentar salvaguardar o mínimo, infelizmente. E até salvaguardar o mínimo virou disputa gigantesca. Não é? A nossa presença na BNCC, a nossa presença como área independente de avaliação na CAPES, PNLD e por aí vai. Então, realmente não foi muito simples. Eu participei de reunião com colegas da área de ensino. Em março do ano passado, eu fui a São Paulo com uma banca, a gente aproveitou e se reuniu, os colegas que estavam organizando a ANPOF Ensino Médio, e houve, como o Pedro lembrou, colegas que são a favor do ensino dessa área, diziam que talvez não houvesse lugar mais para isso na ANPOF, como se já tivesse consolidado essa presença. É uma pessoa que eu admiro muito e com quem eu tenho colaborado muito, quem disse isso na ocasião, não é? Mas eu acho que não, eu acho que ainda tem fôlego, e tanto que estava previsto uma nova ANPOF Ensino Médio, está previsto, na verdade, no próximo encontro, se ele for viável, até o final do próximo semestre, senão ele vai ficar para a próxima gestão. Mas se depender da minha organização, vai ter uma próxima ANPOF Ensino Médio, a quinta, né? E é o caso de dizer que em Vitória, juntando ANPOF Ensino Médio, o GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar, e as sessões temáticas relacionadas à filosofia, ensino e educação, foram cerca de 250 trabalhos, de um total de 2.000. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu acho que isso é decisivo e revela o quanto a comunidade, mal ou bem, com boa ou má vontade, tende a acolher essas questões e as pessoas estão empurrando a porta. Um pouco é isso. Tem havido colaboração, eu acho que nossa gestão, e nem mesmo a anterior, criou dificuldades para o próprio ensino médio, mas a pressão de uma comunidade cuja gigantesca tem empurrado a porta e dito, olha, temos algo a dizer e apresentar de um modo qualificado. E aí, Ofélia, a sua pergunta, obrigado pelas duas, né? Veja, essa é uma questão decisiva, né? Veja o impacto da pesquisa da professora Carolina, essa fala a presença das mulheres, né? Da professora Carolina Araújo, da UFRJ, que cá entre nós, mais uma, eu sei que a conheço também, temos nos falado, esse ano já nos falamos mais umas 20 vezes, mas eu nunca a vi pessoalmente. E eu digo isso para dizer, olha, não é uma questão de afinidade ou de uma questão pessoal, sabe, de amizade. Eu tenho gostado muito de conversar com ela, espero conhecê-la né, e eventualmente, sei lá, ter uma relação mais próxima de amizade, de cooperação, mas é como a ANPOF, né, conversando com uma colega que fez uma coisa que faz muita falta, que é essa de a gente ter uma visibilidade. Porque veja qual é a grande coisa da pesquisa da Carolina.
que eu achei mais interessante, eu acho que muita gente já chamou atenção para isso, não era dizer que tem tantas ou tantas mulheres. É absurdo que haja programas de pós-graduação com dezenas de professores sem uma mulher. E há, viu? Nem vou mencionar, mas isso já está circulando, tem tabelas aí. A UFG, por acaso, quando eu entrei, era muito mais bem dividida. O Roberto conhece, por exemplo, que eu tinha, minhas turmas eram meio a meio quase, durante muito tempo. Não é? E também o número de professoras e professores. Nós ficamos ali nessa pesquisa mais recente, numa posição intermediária, ainda positiva, não é? De uma proporção positiva. Mas tem piorado na FG, né? Infelizmente. Tanto o número de alunas quanto de professores. Mas a questão da pesquisa ali, que eu acho mais decisiva, não é quantas entram. Tudo bem, a gente pode dizer, uma estudante, uma adolescente, uma mulher, né, se interessa por uma área onde ela vai se sentir mais ou menos acolhida também. Tem esse elemento mais difícil de ponderar, não é? Mas, para o nosso momento, o mais importante ali foi dizer quantas entram e quantos chegam no doutorado, mas como professoras de pós-graduação. Essa é a questão que eu acho que a Carolina fez ver simplesmente com gráficos. Claro que gráficos não são neutros, mas eu quero dizer assim, o problema não é que entram numa turma 10 estudantes, 4 mulheres e 6 homens. O problema é que a proporção se mantém mais ou menos até a pós-graduação, mas não na parte profissional. Entende? Supondo que haja uma estabilidade nisso, 4 doutoras se formam, mas elas não vão ser 4 professoras de pós-graduação. Entende? Eu acho que aí sim tem algo que tem outras questões. O ambiente é propício, é favorável. A gente sabe quanto há histórias de professores que ficam fazendo piadinhas, ironias, falas machistas, e por aí vai. É claro que isso desestimula e cria um ambiente inóspito. Mas do ponto de vista puramente político da área, é o caso de pensar quantas colegas são coordenadoras de pós, quantas estão na pós, a pós como topo da carreira, não como o melhor lugar para estar. Eu conheço pessoas que não querem estar na pós-graduação, mas como um topo de uma carreira acadêmica, não é? Nos títulos, etc. Então, eu acho que essa... Mas no evento mesmo há uma participação muito grande, Ofélia. Assim, eu não saberia te dizer, isso é possível de... Eu tenho as tabelas, né? Em mãos, inclusive, só não dá para fazer isso agora aqui, né? Mas a presença é muito, muito grande. Eu te diria que é quase meio a meio. A questão é o retrato da pós-graduação, né? E isso é muito mais grave, né? A gente teria de fazer um estudo sobre egressos também, né? A gente sabe que a nossa taxa de evasão é gigantesca, mas quantas mulheres na graduação, né? Quantas saem mais do que os homens em cada lugar? Eu tenho a impressão de que há muita gente interessada nesse tipo de estudo que vai fazer a gente ver coisas que não tem como ver sem pesquisar. Não é? Eu, por exemplo, não tenho só por estar na ANPOF como saber como está tal ou tal lugar, né? Mas eu sou otimista no sentido de achar que surgirão pesquisas dessa natureza, né? Uhum. Eu vou tentar responder mais breve, senão a gente não vai conseguir conversar. Nós temos aqui, Adriano, 2 blocos, né, já de colegas inscritos, né? Então, acho que a gente pode passar para o segundo bloco. O que você acha? Só uma pontuação sobre a questão da ANPOF, né? Veja, há 2 colegas que foram antes presidentes da ANPOF. Isso. A professora Marilena Chauí, e você que levantou isso. Não, a Rejane. Foi a Rejane. E a professora Fátima Évora. Né? Mas, veja, foi num contexto em que essa questão, eu diria que eu nem contaria, por mais que sejam pessoas que eu admiro profundamente, mas não foi por um contexto de alternância, não é? Em que essa questão estivesse relevante. Foram pessoas que furaram aí que empurraram a porta, para usar a metáfora que eu tinha utilizado antes, e eu acho que a gente tem... Essa é uma questão que deve permanecer. A gente tentou, na diretoria, desde a primeira gestão, uma paridade. Na primeira foi mais possível, na segunda nem tanto, porque também há outras questões, mas eu acho que isso não pode deixar de ser uma questão mais. Né? Inclusive, uma presidente
quem sabe, né? Oxalá, a próxima que me suceda. Então, vou passar a palavra primeiro para a Dilbênia, depois John e depois Hugo, tá bom? Então, vamos lá, Dilbênia. Olá, boa noite a todas as pessoas, gratidão por essa oportunidade. Eu estava pensando em algumas coisas e aí o Pedro, com a pergunta dele, me estimulou a falar. E, professor Adriano, eu fico realmente pensando, por exemplo, no meu não lugar, sendo que eu sou graduada em filosofia, né, eu fiz bacharelado e licenciatura, mas eu saí desse lugar da filosofia para ter um lugar para pensar a filosofia africana, que é o que eu pesquiso desde a minha graduação. E somente agora que a gente encontra algumas coisas relacionadas à africanidades na filosofia, e são coisas muito pontuais, né, por conta de alguns professores. E aí, por exemplo, está tendo esse prêmio de mulheres filósofas e várias pessoas ficam mandando para mim, eu digo, olha, eu não posso participar porque ainda que eu tenha feito uma dissertação, uma tese sobre filosofia africana, e agora minha tese é sobre filosofia africana desde vozes de mulheres, com vozes de mulheres, eu não posso participar porque eu fiz o mestrado e doutorado na educação. Eu tenho dito que a educação é que nos permite pensar a filosofia africana, latino-americana, indígena. Não é a filosofia, né, o curso de filosofia que tem nos permitido filosofar desde esses outros lugares, né, esse nosso chão de pertencimento. E aí vem de novo a dificuldade em relação a concurso, porque estou sofrendo muito, eu vivi num mundo paralelo, estudando filosofia africana, e na hora do concurso eu tenho que aprender tudo, dar conta, porque não cai, isso não cai em concurso, não há concurso para isso, né? Então, aí é a dificuldade para nós chegarmos, né, como professoras na pós-graduação, especialmente nós mulheres, né, mais uma dificuldade para nós, né, e como que a gente faz. E a outra questão, eu faço parte desse grupo, né, da Carolina, de mulheres filósofas, e aí tem esse questionamento também na ANPOF, né, de falar das mulheres filósofas, mas onde estão as mulheres filósofas pretas? O que a gente tem visto são mulheres brancas que já estão sob o sol, como diz uma amiga filósofa maravilhosa, falando de filósofas pretas, falando que essas filósofas falam há muito tempo e elas ganhando visibilidade e todo o espaço para falar, dizendo que as mulheres pretas estão dizendo há muito tempo e não são ouvidas, né? Então, como que a ANPOF tem pensado sobre isso, porque eu acho que a ANPOF tem que ouvir as mulheres pretas, a ANPOF tem que, né, pensar e dar um espaço muito maior para essas filosofias que são marginalizadas, invisibilizadas, né, a filosofia africana, latino-americana, e enfim. Essas são as minhas inquietações, assim, não apenas inquietações, eu fico muito revoltada com essas coisas, e aí, nesse momento, essas são as minhas revoltas, assim, porque eu vim hoje muito para ouvir sobre isso, porque a gente fica no não lugar do não lugar o tempo inteiro, assim, né, e a sensação é de nadar e morrer na praia, porque onde a gente vai, né, conseguir passar num concurso e parece que a gente tem que se negar na graduação e na pós, falando de outras filosofias, para ter um espaço enquanto educadoras, né, professoras, para que a gente possa pesquisar aquilo que realmente nos encanta e que nos é pertencente, assim. Então, como que a filosofia ANPOF tem pensado, né, nessa troca de lugar, porque a gente já vive num mundo tão adoecido, e eu acho que a filosofia é para pensar a vida, para encantar a vida, e não para desencantar, como tem sido, né, aqui. É isso, gratidão e vamos que vamos. Obrigado, Ótimo. Olivia. Aqui a Rejane anotou que agora a gente tem 5 mulheres participando aqui do nosso encontro, nós éramos em 9 quando eu pontuei, e vou passar então a palavra para o John e depois para o Hugo, e aí o Adriano comenta, tá bom? Então vai lá, John. Perfeito. John? Será que ele caiu? Sim. Pode inverter, né? Se tiver caído.
aparece aqui na lista ainda de participantes. Essa palavra para o Hugo, se o John aparecer... vai lá, Hugo, depois... o John saiu da reunião, ele deve estar sem conexão. Então, Hugo, fala você, depois quando o John voltar, a gente passa a palavra para ele, tá bom? Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Adriano, pelo seu aceite, por estar aqui conosco. Sinta-se em casa aí. Obrigado. E uma boa noite a todas e a todos. Adriano, eu não diria aqui, né, não faria alguma questão aqui para meio que te provocar a dizer sobre as coisas não ditas que, como disse o Pedro, eu quero ressaltar só o que o Pedro disse, né, na sua fala nos dá a entender, assim, um pouco do contexto, né, do que possa parecer essa disputa, né? A gente nem imagina porque a gente não está lá, mas me parece, pelo que a gente sabe da história também, 30 anos outros que vieram antes de mim, com certeza, tentaram fundar um GT de filosofia latino-americana e não conseguiram, né? Então isso eu acho que é bom a gente retomar, faz parte um pouco da nossa história. Até pouco nós não éramos reconhecidos como filosofia, né? Aliás, não somos ainda no mainstream, né? Como você disse, para aqueles que estavam dentro das combis, né, e querem voltar para elas, é muito difícil, né, trabalhar essas coisas. Quem dirá, então, as mulheres, né, reconhecer que as mulheres fazem filosofia, que há filósofas no Brasil, né. Então, enfim, eu quero retomar um pouco disso. Mas a minha questão vai relevar um pouco isso, né, vai deixar um pouco isso de lado, mas considerando isso sem ignorar, né. Me parece, Adriano, e aí é uma percepção, eu acho que é uma percepção ingênua minha, mas eu gostaria de saber se você tem alguma percepção sobre isso, para me ajudar aqui a fazer essa leitura, que de alguns anos para cá, mas muitos poucos anos para cá, eu diria que de 3 anos para cá, não muito mais que isso, há um interesse maior pela filosofia brasileira, pela filosofia no Brasil, e isso sendo expressado, inclusive, nos meios de comunicação da Unpof, né? De alguma forma, é claro, isso é muito bom para a nossa comunidade, mas lendo os textos e vendo as pessoas que estão escrevendo sobre isso, que passaram a escrever apenas desse tempo para cá, eu noto uma falta de conhecimento, né, do que já foi produzido sobre isso, né, e nossa comunidade, eu penso que seja um pouco claro, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né, mas não é só isso, né, mas para reconhecer que já há um trabalho desde o século XIX realizado, né, já há uma história toda da filosofia latino-americana na qual o Brasil está muito ativa, citaria aqui João Cruz Costa, né, um dos grandes repercussores, mas não só ele, outros desde a década de 50 ali, já participando muito ativamente destas discussões, né, e a gente encontra esses textos que não fizeram a revisão mínima de bibliografia, né, sobre o tema, para saber o que já há sobre isso, etc., né. E aí a minha leitura, Adriano, para ser muito breve aqui, para tentar sintetizar, me parece que alguns professores, algumas professoras, colegas nossos, e todo respeito a eles e a elas, estão sendo meio que empurrados a pensar esses temas, né? E o estão fazendo por causa de uma pressão que vem de baixo, vem dos estudantes, vem do próprio contexto, né? E aí a gente percebe, sobretudo nas universidades públicas, onde o estudante tem a possibilidade de escolher disciplinas, muitas vezes, né, eles têm escolhido de forma majoritária aí, essas disciplinas que estão tratando do contexto nacional, que estão tratando de problemas atuais, etc., né? Essa é uma percepção possível, Adriano? Se você quisesse comentar, eu gostaria. Se não quiser comentar também, tudo bem, mas eu só queria partilhar um pouco a minha percepção. Não vou querer te comprometer demais, hein? Bom, obrigada, Hugo. Se o John não está, então eu vou fechar esse segundo bloco com o Duda. Pode ser, Duda? Pode, eu estava aqui todo interessado em ouvir a resposta do Adriano. Porque daí a gente vai para o terceiro bloco com o Paulo e o Elias e mais alguém que queira se inscrever, então eu vou passar a palavra para o Duda. Tá certo. Obrigado, Félia.
Adriano, eu imagino que você deva receber uma série de críticas duríssimas, né, como presidente da ANPOF, justamente por aquilo que não se observa historicamente dentro da ANPOF, né? E aí tem já um problema de cara, assim, que é essa ideia de representação necessária, a gente não pode abrir mão dessa associação que é praticamente a única e é que tem maior representatividade no Brasil, por onde passam todas as políticas para a nossa área, e não dá para, ao mesmo tempo, não fazer a crítica a um histórico de elitismo que acompanha a ANPOF, né? Esse tempo da Kombi era também um tempo muito caro. Eu me lembro como estudante de filosofia ainda no Paraná, onde eu morei, que assim, a gente não ia para discutir política necessariamente da ANPOF, a gente, os estudantes, né? Ia para ver grandes figuras, assim, deusas e deuses, mais deuses do que deusas, na verdade. Muito mais deuses do que deusas, né? Então, era uma visão, inclusive, absolutamente restrita do que é filosofia, das questões políticas que nos atravessam, das políticas públicas, do nosso dever público, social, para com a sociedade que nos mantém. E eu fui muito poucas vezes na ANPOF por dois motivos. Eu não conseguia me identificar com esse ideal de filosofia, mesmo na graduação, que já tinha muita inclinação para os temas que a gente trabalha aqui, por exemplo, como a filosofia latino-americana, feminismo, etc. E o segundo elemento, que era mais decisivo que o primeiro, eram os preços, porque eram absolutamente excludentes, né? Eu acho que melhorou, mas ainda assim não é exatamente tão acessível, né, por exemplo, o nosso público da graduação, pensando isso, por exemplo. E aí, Adriano, eu volto a dizer, eu não abriria mão de maneira alguma da nossa associação, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem grupos como os nossos, como esse da América Latina, tem que literalmente disputar um POF. Eu acho que é um pouco o nosso caminho, é disputar literalmente, é fazer parte, se fazer presente, é disputar representação, e quem sabe a gente consiga fazer valer um pleito como esse que você disse, que associações como as nossas possam ser associadas da ANPOF, e aí, então, ter direito à voz, a voto, participar dos conselhos, enfim, poder efetivamente fazer representação das nossas discussões aqui. Mas, enfim, o que eu quero eu estou fazendo aqui reflexões muito rápidas, mas o que eu quero te perguntar é primeiro um pouco isso. É uma percepção de muitos de nós e muitas de nós de que não do ponto de vista agora das políticas de defesa da filosofia, mas do que se entende como filosofia, por pesquisa em filosofia, que ela é muito centrada ainda em autores da Europa. Então, tudo aquilo que é africano, indígena, e em larga medida de gênero, de sexualidade, do universo LGBT, etc., está fora da ANPOF. Eu fui em Vitória, então foi o último que eu fui, foi o último que aconteceu, e tive três gratas surpresas. Primeiro foi a invasão das mulheres no palco principal, no anfiteatro principal, onde acontecia as grandes mesas, onde tinham, se não me engano, 5 mulheres para falar como mulheres, mas aí o grupo todo de mulheres invadiu, então todas as mulheres presentes, todas elas, subiram no palco, e isso para mim foi um indicativo do que pode ser o futuro. Então, a ocupação daquela mesa por todas as mulheres presentes, fiquei sonhando, por exemplo, que possa acontecer num próximo, que as pessoas negras possam fazer uma coisa semelhante, por exemplo, e seria realmente lindo, né? A outra foi a mesa de filosofia do Brasil, que teve lugar também na ANPOF para todos os participantes do evento, e o outro foi a inauguração exatamente do nosso GT, que era a filosofia da libertação, filosofia latino-americana e filosofia africana. Que me parece, as três coisas, eu não tenho certeza, porque eu não tenho essa memória, você tem, me parece que foram inaugurais, de fato, que o evento em Vitória, de alguma maneira, não como tendência, mas como desafio, acena para que esses atores e essas atrizes ocupem maior papel político a partir da sua produção filosófica, né?
Ou seja, que tenha representação a partir da sua produção e a sua produção também fortalecendo a sua representatividade política por dentro da nossa associação. Mas isso é uma pergunta, como é que você vê exatamente essas áreas que estão todas muito relacionadas com a cultura brasileira, com o nosso horizonte político mais importante, que agora está em crise nesse embate com o pandemônio, e que representa grande parte da comunidade filosófica que não está nos programas de pós-graduação de filosofia, mas, como bem disse a Dilbene e outros, está na educação, está na sociologia, está na história, está em outros cursos, e que me parece que é uma grande força da filosofia no Brasil. Talvez uma das mais importantes na interlocução da filosofia com a sociedade. É curioso isso, né? Porque boa parte da interlocução da filosofia com a sociedade não esteja representada na associação que nos representa. E, por fim, o que você tem visto de uma contranarrativa ou de uma outra narrativa para o momento que a gente está vivendo no Brasil, e eu não me refiro à Covid, eu me refiro a esse outro vírus lá do Planalto Central, que você tem o desprazer de morar ao lado, né? Então, parece que chega mais rápido lá para você os tsunamis. Então, você tem visto isso, desde a filosofia ou da área das humanidades, a produção de uma outra narrativa, de uma contranarrativa, diferente dessa que ataca a ciência, que ataca a arte, que ataca a cultura, que ataca o pensamento, que ataca quilombola, que ataca indígena, que ataca a mulher. Eu vou parar por aqui, porque ataca tanto, e é nós mesmos aqui que eu não preciso me alongar. Desculpa pelo alongo da pergunta, mas é isso. Eu vou passar a palavra para você, vou pedir para ser um pouquinho breve, porque depois ainda temos o Paulo Carbonari e o Elias, e pelo menos uns 5 minutinhos lá ao final para o Rodrigo falar do site da AFIO Brasil, tá bom, Adriano? Então a palavra a gente passa para você. Tá bem, obrigado, Félia. Bom, são questões muito difíceis, né? A vantagem é que na formulação da Dilbene, do Hugo, do Eduardo, muita coisa já foi avançada, eu acho, assim, do que eu penso como sendo uma resposta, né? Eu penso muito isso que a Dilbene falou de... Veja, é uma questão muito... Veja, assim, eu só não sou pessimista, Dilbene, porque eu acho que o caminho que eu vejo, mesmo nesse momento, ainda é de expansão, pelo menos internamente, a área, que é o que, se passar esse pandemônio, como falou o Duda, né? E eu acho que vai passar, em algum momento vai passar, mas a gente tende a tentar também, não só para disputa com o governo, com o MEC, né? Mas também pelo interno da área. Veja, quando eu terminei o meu mestrado, em 96, eu ia até pesquisar isso para compartilhar com vocês, eu não sei quantos doutorados tinham. Eu tive a conveniência de estar do lado da Unicamp, eu morava em Campinas, estudei na PUC, né? E prestei o doutorado na Unicamp. Fiz o mestrado também em educação, também por essa dificuldade que você menciona, eu tinha interesse em um tema. E eu depois fiz o doutorado também, o mestrado também em filosofia, mas eu fui para a educação procurando liberdade também, amplitude de temas e tal. Terminei o meu mestrado em educação, inclusive. Então, para te dizer um pouco, a gente, e aí não me defendendo, porque eu acho que não tem de ser feito isso, eu acho que tudo que a Ampol fizer e as pessoas não perceberem, não valeu. Então, se vocês não perceberem alguma coisa nos eventos, na nossa comunicação, não valeu, porque é para perceber, só faz sentido se for para perceber, né? Mas é um momento realmente complicado e a gente colocar em questão temas como essa questão de gênero, né? Olha, a gente tem de experimentar. Olha, uma outra questão que eu acho importante, por exemplo, meu desejo desde o primeiro dia da Ampol era fazer uma Olimpíada no ensino médio de filosofia. E foi tanta resistência com a ideia de Olimpíada, de competição. Mas que competição? Quem é que vai acreditar que uma pessoa que está competindo com outras 1000 ganhou com uma redação? Era muito mais a ideia de colocar a filosofia em questão e tal. Mas esse tipo de debate eu corri dele, porque realmente rouba muita energia e gera pouca coisa boa. Mas eu acho que a gente, nesse caso, tem
tido boas experiências, e não é a ANPOF. Veja, o que eu acho que é o principal papel da ANPOF? Oferecer uma pauta que é majoritária, no sentido de que a instituição representa a comunidade, ou seja, a diretoria tem o direito de dar o seu tom, não é? Até porque foi eleita por uma comunidade, então, se vier uma outra diretoria eleita para a comunidade, ela também pode ter uma agenda, não é? Nós tínhamos uma clara agenda. Na primeira gestão foi muito mais difícil, porque é uma estrutura muito gigantesca de demandas e a ANPOF é nada, a ANPOF nem sede tem. Entende? Então, a ANPOF, o dia a dia da ANPOF não é mais do que 3, 4 pessoas. Não é cada um em um lugar do Brasil. Mas eu acho que a gente tem tido a ideia de uma visibilidade, porque eu acho que essa é a maior contribuição. Não é? Por exemplo, eu convidei a Ângela Davis para dar fazer a abertura da ANPOF de Vitória. E tem uma resposta dela. Ela tinha acabado de vir ao Brasil, no Recôncavo, e não podia, não estava se sentindo também muito bem de saúde naquele momento específico, foi muito gentil. E também naquela ocasião, eu propus a uns colegas, ao Rogério Salcedo, que hoje está na Federal do Pernambuco, a 3 colegas que trabalham com filosofia e pensam a questão do negro, não necessariamente estudam filosofia africana, mas pensam a questão da representatividade, para a gente tentar fazer um levantamento da presença, né, negra. A gente não conseguiu fazer isso. Cada um com sua coisa, a coisa foi andando e ficou para trás. Mas o Fernando, por exemplo, fez recentemente, o Fernando Moreira, né? Deixa eu ver o sobrenome dele, vocês devem conhecer, Fernando de Sá Moreira. E um dos podcasts que a ANPOF fez agora, no primeiro semestre, fui eu com ele, inclusive, só perguntei e ouvi e tal, né? Mas de compartilhar a pesquisa que ele fez no doutorado dele dos últimos 20 anos de teses na área de filosofia. Não por acaso, Aldo talvez ele dê razão, ele está na educação, na Federal Fluminense. Talvez ele dê razão ao que aquilo para que você chama a atenção, né? Mas eu acho que é isso, eu assim, dizendo um pouco, é uma resposta difícil, porque, veja, o que pode a ANPOF? Eu penso que o que pode a ANPOF, antes de tudo, dá uma visibilidade institucional que acaba sendo uma espécie de estimação. Mas ninguém vai achar que é mais ou menos interessante um tema porque uma diretoria propôs. Mas a diretoria não propõe porque a comunidade já não está efervescendo, como eu disse antes. Seria uma ingenuidade supor que uma instituição tão precariamente estruturada tivesse condições de mobilizar as bases. Você quer ter essa relação com as bases, né? Mas eu não seria pessimista, não. Eu acho que essas questões vieram para ficar. O próprio Eduardo você deu um mini curso, não foi, Duda, em Vitória, a nosso convite, sobre filosofia africana. E esse tema, eu tenho a impressão, ou eu espero, não vai sair de cena. Ou pelo menos, mas assim, não achar que é algo consolidado. Tudo está em disputa, inclusive o que é o mainstream da comunidade filosófica. Não é? Então, não há como ter descuido, mas o GT tem seu lugar, não é? As mobilizações que têm sido feitas. E aí eu diria um pouco o seguinte, vejam o que a gente, com a pandemia, eu parei de ir para o Congresso Nacional, onde eu estava indo quase toda semana, MEC, CNPq, não sei o quê, isso tudo ficou online, a gente teve tempo de estruturar podcasts, lives, e aí eu sugiro, por exemplo, principalmente os podcasts, que a gente agora pretende no segundo semestre, para encerrar a gestão, tratar principalmente da questão do ensino, como é que está isso nos estados e tal. Mas a gente deu um tom ali, que é um pouco a expectativa do que a gente espera que seja. Eu vi agora aqui, coloquei no chat, é isso, o que pode a filosofia, não é o que pode na filosofia, mas o que a gente pode. Eu acho que a ANPOF é uma instituição que tem que ser pressionada, empurrada, entende? Pela comunidade, para que dê visibilidade ao que está sendo feito.
Nesse ritmo eu não vou conseguir, né, Ofélia? Eu ia já te interromper, não querendo te interromper, que a conversa está boa, mas pelo menos para a gente passar a fala para o Paulo Carbonari e para o Elias, que vou pedir para serem bem breves, e aí são 20h45, então eu espero que em 20h55, eu sou bem carrasco, viu? Mas eu estou tranquilo. Porque hora é hora. Quando me falaram, Ofélia, você faz a mediação, eu falei, bom, deixa eu pensar, porque questão de horário é complicado. Mas é porque a gente tem, né, outras coisas também, então o papo tá bom, a gente poderia ficar aqui madrugada adentro. Então eu vou pedir para o Paulo Carbonari e para o Elias serem bem breves, e aí a gente já passa a palavra para o Adriano, para ver se a gente consegue finalizar em 10 minutos, para daí o Rodrigo falar do site da AFIL Brasil, tá bom? Então, Paulo. Então, vou tentar ser bem breve mesmo. Obrigado, professor Adriano, pela contribuição, acho que você traz um panorama bem importante, e também dos desafios e dos limites, e das próprias contradições que constituem todo esse processo. Acho que, para quem vem e acredita que os processos sociais só se estabelecem pela ação e luta dos sujeitos, eu acho que não tem lugar pronto e nem definitivo. Todos os lugares estão em disputa, e eu entendi a sua entrada na ANPOF exatamente como ocupação de um lugar por um grupo, ao menos, que não estava nesse lugar. Já é um momento importante dessa história, né? E acho que temos que continuar nessa grande luta permanente para que, efetivamente, outros não lugares alcancem lugares importantes, necessários nessa profunda contradição. Eu queria discutir contigo uma questão, que eu acho que não vai dar tempo de aprofundar, mas, enfim, esses fundamentalismos tão arraigados, né, e estão cada vez mais aflorados nas relações e nas dinâmicas contemporâneas. E falo dos fundamentalismos políticos, mas também os econômicos, os culturais, enfim, mas especialmente também os filosóficos, né? Há uma tendência filosófica de acabar com a filosofia, ou ao menos com a filosofia como alguma coisa relevante no diálogo no universo do conhecimento e da ciência. O que me choca mais é esse tipo de posição profundamente contraditória, mas que é tão forte e dialoga tanto com essas lógicas presentes na sociedade. Ou seja, uma certa filosofia funcional, uma filosofia que se adequa a essa dinâmica toda e que, portanto, concorda, inclusive, por exemplo, que não precisa mais ter cadeira de filosofia em certas áreas do conhecimento, que esse tipo de discussão é supérfluo, é elitista, é desnecessária. E, às vezes, a gente acaba corroborando isso, mas acho que o principal elemento a enfrentar aqui é isso, ou seja, um discurso desse é um discurso que reforça essas lógicas, e que exatamente, não para salvar a filosofia, mas acho que a filosofia é importante para exatamente preservar a pluralidade, né? Preservar essa pluriversidade. Não porque que ela seja melhor do que outras áreas, mas porque ela é também parte e ela tem o que a dizer nesse contexto. Então, eu queria só trazer essa problemática e te ouvir um pouco de como é que tu vê essa questão, e sobretudo nesse momento histórico no Brasil que condena uma menina por ser criminosa porque, para salvar a sua vida, faz um procedimento terrível como é o que ela precisou ser submetida, mas que faz parte da necessidade da preservação da sua vida e do seu direito. E você vê manifestações daqueles lugares que a gente esperava que viessem manifestações ultraconservadoras, tudo bem. Agora, ver manifestações tão totalitárias e fundamentalistas como a gente viu de certos lugares de fato, se coloca, de fato, como uma exigência cada vez maior, talvez, da filosofia como, pelo menos, a possibilidade de seguir pensando. Uhum. Essa palavra para o Elias. Obrigada, Paulo. Elias? Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço pela oportunidade
Estou muito feliz de estar participando com vocês, é muito aprendizado. A minha questão, acho que boa parte já foi dita, mas eu vou problematizar rápido por conta do tempo. Eu começo com uma fala, quando eu estava pegando uma disciplina com um aluno especial na UFBA, e eu questionei sobre por que não faz uma filosofia brasileira, e a resposta que eu tive do professor que estava ministrando a disciplina é que para fazer uma filosofia brasileira seria necessário revisar toda a história, toda a tradição filosófica. Como não existe no Brasil nenhum filósofo capaz de fazer isso, logo nos resta o lugar de cofista, de comentadores. E aí hoje, quando a gente fala de falar filosofia latina, falar filosofia africana, eu me deparo com uma pluralidade. Não se fala em filosofia africana na perspectiva dos africanos, mas se fala em filosofias africanas. E quando se fala em filosofia da América Latina, também se fala em filosofias na América Latina, na pluralidade. E eu gosto muito dessa colocação porque coloca a filosofia em xeque, enquanto uma centralidade de uma erudição, de um poder, que vai dizer quem é filósofo, quem não é filósofo, o que é filosofia. E eu acho que nesse contexto que nós estamos vivendo, é momento de repensar isso, inclusive as próprias práticas, como foi colocada pela senhora, por Rejane, a questão da violência contra as mulheres cometida por filósofos ao longo da história, né? Desde os gregos até a atualidade. E quando se refere à negritude, não é diferente, é a mesma coisa, né? Então, assim, nós vivemos hoje um momento que nós estamos chamando de necropolítica. A necropolítica hoje está atacando a filosofia e os eruditos, né? E como se os eruditos agora estão se sentindo, né? Quando se sente atacados. Então, aqueles denominados que vêm de baixo estão brigando, questionando, que também tem uma forma particular de produzir filosofia, eu acho que é que está ecoando para essa pluralidade, né? Para a descentralização do poder. Se nós estamos questionando a ação da necropolítica, mas também praticando o epistemicídio, né? Um necroepistemicídio, fica uma coisa meio contraditória. Se a filosofia é amante do conhecimento, é amante da liberdade, não pode a mesma negar a liberdade e praticar com violência ao negar o conhecimento do outro. E isso a gente tem visto ao longo da história. Eu acho que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, é uma grande oportunidade para romper com isso e criar um novo paradigma na história da filosofia. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Vou passar rapidamente a palavra para o Adriano. Adriano, nós temos 8 minutos para terminar a nossa sessão, mas você tem 8 minutos para ir fazer as suas considerações, por favor. Obrigado, Ofélia. Tem isso, a gente não para, eu sei disso. Não, se deixar aqui, a gente vai longe, a gente sabe disso, e a gente gosta, a gente tem né? Eu vou tentar passar rapidinho, eu dei uma repassada aqui nas minhas anotações, olha. O Hugo, né, ele chama, eu diria uma resposta à tua questão mais geral, olha, eu não tenho problema de me comprometer, assim, no sentido de dizer o que está oculto, mas muita coisa eu sou o último a saber. Eu sabia muito mais coisas quando eu não era presidente da Ampof, dos bastidores, das coisas. Mas eu acho assim, deve ter muita gente descontente, mas e daí? Vem para a disputa. Eu tenho pensado assim, tanto na relação com o governo, quanto nas relações internas. Tanto quando eu me pus à disputa, eu me pus à disputa, com certos princípios, etc. E ainda vou sair da diretoria, não quero nem estar na chapa, mas também não estou fora. Então, o que a gente também tem algo aí, uma trajetória que a gente vai disputar. Não vai simplesmente tirar o time de campo e deixar voltar ao novo normal, que é tão velho, não é? Quanto, bom, a filosofia no Brasil. Então, é um pouco isso. Eu acho que tem algo aí que é do jogo político que também a gente não pode cochilar e tem que se mobilizar. Não é na Ampof eu estou falando. A Ampof é um lugar de visibilidade, principalmente. Né? Claro. Não tem controle, mas tem o que é visto. Sobre o Eduardo, eu só queria escolher uma questão que pode parecer menor, Eduardo, mas eu acho que vale a pena. Eu gostei muito do que você falou, então eu acho que eu diria mais uma vez, tanto quando eu falei para a Dilbênia, olha, a nossa comunidade hoje é muito maior do que a Ampof, muito maior do que a AVAN, não é? Eu escrevi em 2017, na época da definição da comissão da coordenação de área da filosofia,
um texto para a coluna Ampof, que até hoje eu sei que tem gente azeda comigo por causa dela, mas eu dizia assim, a filosofia é o meu único texto para a coluna Ampof enquanto eu fui presidente. A filosofia não cabe mais numa van. E aí lá eu tenho um pouco a diretriz do que foi nossa atuação. Né? E sobre os preços da Ampof, infelizmente, quanto mais pior a situação, mais pior a nossa condição. A gente vai prestar contas disso, mas veja, no último evento foram uns 600 mil reais. Os alunos às vezes reclamam que eles estão pagando os professores. Não, os professores pagam a mais porque tem hospedagem. Não é? E a gente não consegue baixar muito dos alunos. No último evento em Vitória, nós tivemos 70 mil reais do CNPq, que foi fora das inscrições. Mas, como vocês bem sabem, já não dava para contar com esse dinheiro lá. Foi a maior quantidade de recursos que a CNPq já deu para a Ampof na história. E nessa agora nós não esperamos nada. Então, é um 0 a 0 ali, que é muito difícil. Então, o que a gente... Eu acho que a única saída, não tem como baratear mais. Eu tenho como prestar contas disso. Não tem como baratear. Nós barateamos mais ainda nessa edição, sabendo que não vamos contar com nenhum dinheiro de fora. Mas o que a gente tem que pressionar é para os programas pagarem para os alunos. Acho que essa é que é a questão. Porque não há como fazer um evento desse hoje. Quanto mais pior a situação política, mais a gente depende do dinheiro das inscrições, que é o que banca o evento. E aí a gente vai ter de prestar contas até para poder oferecer elementos, assim como a Carolina fez com os gráficos, nós vamos fazer isso até o final do ano, para oferecer elementos de pressão. Para dizer, olha, não dá para não cobrar o que cobra, então de onde vai sair o dinheiro? Porque se não né? Em suma. Não é uma questão menor, por isso que eu escolhi essa, Eduardo. A gente pode conversar sobre as outras depois. O Paulo, eu acho que a gente tem disputado isso, sim, Paulo. A filosofia é decisiva para o conhecimento, e não só como crítica. Eu acho que tem colegas aí que têm atuado muito nesse momento. Eu não vou dizer mais do que isso, mas assim, não é só no sentido de ser mãe de ciência, mãe de coisa nenhuma. A gente tem um lugar que é um lugar de um modo de compreender que não é nem serva da ciência, embora tenha colaboração, mas é um modo de lidar com o mundo que não pode ser coberto por outra área. Eu acho que isso é decisivo e é assim que a gente tem conversado com as outras áreas, inclusive as humanidades. E o Elias, obrigado, Elias. Eu estou correndo. Bom, se o Tales tivesse ouvido teu professor, talvez ele estivesse em outra situação, né? Ou Sócrates, que não citava ninguém, nem escreveu. Se a gente precisar de um antepassado para poder fazer alguma coisa, a gente estaria em outra situação. Vários filósofos poderiam ser citados, eu acho isso uma bobagem, não sei quem disse. Eu dei aula na UFBA um tempo, o risco de ser um amigo meu é grande, né? Meus amigos não costumam dizer essas coisas, mas vai que, né? Aí eu acho que eu diria assim, a gente também tem uma outra coisa, é a última coisa que eu vou dizer, que é o seguinte, e aí é um pouco a partir da fala do Elias. Eu tenho, inclusive, me interessado muito por essa questão de necropolítica, vou dar aula sobre isso, inclusive, segunda-feira que vem. É uma coisa que eu já estudava porque eu estudo biopolítica e não porque o tema, né, surgiu recentemente. Embora mesmo isso poderia ser, né? Por que não? A gente ser chamado a atenção para um tema. Mas eu também acho assim, a gente tem de mostrar que a erudição não mora no lugar onde ela supostamente está. Eu acho assim, a gente não pode também, eu falo por a gente tem de dizer que o erudito é aquele que conhece bem uma coisa. Agora, o que é essa coisa? É um monte de coisas. É um monte de coisas. Porque a gente tem que disputar esse lugar da erudição. Porque erudição é o conhecer no ínfimo, é o conhecer no geral, é o conhecer no mínimo e no grande. E isso não é reservado a quem fica fazendo anotações em notas de rodapé. Nota de rodapé de nota de rodapé. Eu acho que a gente tem que disputar o lugar da erudição no sentido assim, não, por exemplo, o meu trabalho não é de um erudito, meu trabalho mesmo acadêmico. Às vezes eu escrevo um texto mais assim, esclarecendo um conceito, mas eu não sou típico, embora tenha sido formado nessa tradição. Mas eu acho que é um lugar que é nosso também. Todo tema pode chegar a uma erudição comunicativa, não como um nicho onde alguém se afirma como o dono de um territóriozinho ali naquele lugar, não é? Eu acho que é importante ver assim, é o lugar onde nós afirmamos que a erudição pode estar em todo tipo de conhecimento e todo qualquer tema, e não simplesmente sendo aquilo que o Nietzsche dizia dos filólogos, como ele mesmo era, ser escada para alguém fazer alguma coisa de interessante. Ele sendo irônico com os filólogos, não é? Nós
devemos disputar esse lugar, e não dizer eles, os eruditos, nós que estudamos outras coisas e de outro jeito. Né? Eu penso assim, não acho que ninguém deva achar que é assim, mas eu acho que esse lugar, às vezes até por pirraça, eu pego um conceito do Kant e vou lá dizer assim, olha, não é porque não sabe que não faz, é porque estou interessado em outras coisas, não é? Então, acho isso importante também, disputar o lugar dessa suposta excelência consolidada. Isso também está em disputa e também é um sentido político em disputar esse lugar. Eu acho importante, não é? Nós também podemos aprender idiomas, iorubá que seja, não é? E não para dizer que, nossa, eu que falo javanês, mas para dizer, olha, isso me permite ver certas coisas que se eu não tivesse visto, não estudado o iorubá, eu não ia conseguir interpretar. Eu acho isso importante. A gente, assim, uma coisa é a disputa contra quem quer sentar no trono. Outra coisa é a própria ideia de que um certo jeito de estudar não pode ser nosso, porque a gente vai compactuar com, né, uma certa mentalidade, não é? A erudição também é nossa e também está em disputa. Eu acho que isso é decisivo. Excelente. Bom, meus caros, 21h01 aqui no meu reloginho, Adriano, né? Vou deixar aqui. Não, faz parte. A gente sabe que junta filósofos e filósofas e a gente garra na conversa, né? Mas eu acho que a gente pode encerrar para que a gente possa, né, manter aí o nosso horário. Então, em nome da AFIU Brasil, Adriano, quero deixar aqui o nosso agradecimento, muito, muito, muito sincero, né? Foi muito bom ouvir você, foi uma noite excelente, a gente pôde aprender muito com você e com os demais colegas que acabaram deixando aqui as suas observações. Espero que você também tenha gostado de falar com o nosso grupo. E vou deixar você para falar o seu boa noite e aí, na sequência, passar a palavra para o Rodrigo para falar do site da AFIU. Tá bem, olha, eu só quero agradecer mesmo, como eu disse no início, é muito difícil ter um retorno, sabe, assim, ouvir colegas provocando e provocando a pensar, né? Eu acho que todas as questões foram muito inspiradoras. Talvez isso devesse acontecer com mais frequência no início das gestões, né? Eu estou sentindo que eu estou aprendendo um monte de coisa, mas que eu não vou ter lugar para elas, pelo menos assim, na atuação política. Mas mentira, eu acho que esse tipo de experiência é assim, extraordinário, a gente não tem que concordar com tudo, mas eu acho que, olha, é um pouco ampliar o horizonte, perceber conexões que a gente não sabia que tinha, e mais importante do que isso, criar imaginação para poder perceber que o horizonte de disputa é muito amplo e que principalmente é necessário se articular os que estão por fora, entende? Os que não têm lugar têm de encontrar modos de conectar-se para não permitir que os lugares de visibilidade sejam cooptados e ocupados por quem sempre ocupou esses lugares. Uhum. Acho isso importante. Eu agradeço a ocasião, as perguntas e a atenção das colegas e dos colegas. Obrigada, Adriano. Grande abraço para você. Um abração, prazer. Vou passar a palavra para o Rodrigo, então.